Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 13. Nós vamos ler do versículo 10 ao 13. Mais uma vez, parabéns às irmãs que fazem parte do conjunto Rosas de Saron. Hoje, nesta festividade, é a minha última participação. Eu quero mais uma vez agradecer ao pastor Evaldo, a sua esposa, a irmã Renata. Muito obrigado, viu, pastor? Foi Deus que colocou o senhor na minha vida, viu? E eu na sua. Que Deus te abençoe e te faça prosperar em tudo. Amém? Às vezes eu oro, eu digo: Senhor, o que seria de mim, do meu ministério, se não fosse os amigos que Deus me deu por este Brasil afora? A Bíblia diz que quem tem amigos pode congratular-se. Construa amizades. Isso é muito bom. Lucas capítulo de número 10, ou 13, melhor dizendo, versículo 10 ao 13. A cura de uma enferma no sábado. Um barulhinho, né? Ah, é o grilo? Esse grilo é pentecostal, hein? E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo nenhum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Amém? Tome o seu assento glorificando a Deus. Amados irmãos, queridas irmãs, Igreja do Senhor, este texto aqui, uma das grandes verdades que ele nos revela é acerca do poder que os olhos têm de expressar o que está na alma. Esta mulher, ela passou 18 anos encurvada, apenas podia olhar para baixo. Esta expressão deixa claro que retrata a infelicidade e a tristeza que havia na alma daquela mulher. Porque os olhos, ele tem o poder de expressar o que está na alma de uma pessoa. Ela viveu 18 anos encurvada, não podia de modo nenhum endireitar-se, até o dia que ela encontrou-se com Jesus. E existem algumas coisas que causam tristeza na alma e às vezes faz alguém olhar para baixo, ou ao redor, ou para trás. Como também existe algo que nos faz olhar para frente e também olhar para cima.
O que é que causa tristeza na alma a ponto de fazer alguém olhar para baixo? Primeiro, a incapacidade de resolver problemas. Esta mulher tinha um problema muito sério, mas ela era incapaz de resolver aquele problema. E a incapacidade de resolver problemas, às vezes causa grande tristeza na alma e faz alguém olhar para baixo. Existem problemas que são causados por espíritos malignos na vida das pessoas, como era o caso dessa mulher. A Bíblia diz que um espírito de enfermidade estava sobre ela. Então tem problemas na vida das pessoas que são causados por espíritos malignos. Tem problemas que são causados por outras pessoas. E tem problemas na nossa vida que às vezes são causados por nós mesmos. Por exemplo, você já viu aquelas pessoas que compram mais do que pode? Só porque tem um cartão de crédito, aí vai lá e compra tudo que vê na frente. Depois não pode pagar, porque comprou mais do que podia, e ainda diz assim: o diabo se levantou. Mas quem comprou não foi o diabo, quem comprou foi você. Então, às vezes, existem problemas na nossa vida que quem causa não é Satanás, quem causa não é os outros, às vezes é a gente mesmo. Mas os problemas, ou melhor, a incapacidade de resolver os problemas, geram tristeza na alma das pessoas. Esta mulher, ela carregava uma tristeza na alma. É possível que haja aqui em nosso meio alguém que está aí sentado, vendo a festa, o culto festivo acontecer, e no seu coração tem alguma coisa que lhe aflige, que lhe preocupa, alguma situação te causando tristeza, a sua alma entristecida. É possível que haja alguém aqui assim. E nós, humanos, a gente vê o que está diante dos nossos olhos. Mas o Senhor conhece o teu coração. Quando Jesus um dia encontrou com a viúva de Naim, vocês conhecem a história? Jesus moveu-se de íntima compaixão e disse a ela: não chores. Ela vinha acompanhada de uma multidão, mas a Bíblia não menciona nenhuma outra pessoa dizendo a ela: não chores. Até porque alguém ali para dizer para ela não chorar, tinha que ter a capacidade de colocá-la acima do problema que ela estava enfrentando. E ninguém ali tinha capacidade para isso, só Jesus. Quando você vem à presença de Deus, ainda que aflito, ainda que com a alma entristecida, e Jesus começa a tocar naquele assunto, naquele problema, naquela situação, é porque você pode ter certeza do que eu vou dizer. É porque Ele escolheu esta noite para resolver problemas de muitas pessoas que estão aqui. Ele escolheu esta oportunidade para lhe dizer assim: aquieta o teu coração. Eu vou colocá-lo e colocá-la acima deste problema que você está enfrentando. Aleluia. A incapacidade de resolver problemas gera tristeza na alma.
Mas como a Bíblia diz que na presença de Deus, tem um ditado que o povo costuma dizer, na presença de Deus, até a tristeza ela salta de alegria. Então eu tenho uma notícia para te dar, você não vai sair daqui triste. Você vai sair daqui alegre, de cabeça erguida. Talvez você já até diagnosticou o problema. Talvez você está igualzinho a mulher cananeia quando encontrou Jesus. Ela disse assim, olha, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. A expressão que ela usou foi muito precisa. Ela disse, a minha filha. Como quem está dizendo assim, o problema dela é difícil, é impossível para mim, o demônio está perturbando, mas é minha filha. Ela estava lá para dizer assim, faz alguma coisa por mim, eu não posso, mas eu estou aqui porque eu não abro mão da minha filha. Às vezes o diabo se levanta, os espíritos malignos se levantam contra o seu lar, contra a sua casa, contra o seu casamento, e às vezes alguém usado por Satanás vem dar conselhos errôneos, ou Satanás às vezes sopra no seu ouvido dizendo, larga tudo, abandona ele, esse homem não vai sair desse vício, esse menino não tem mais jeito. Mas no teu coração, você como servo de Deus, como serva de Deus, tem que dizer, Satanás, você está repreendido. Ele está nessa situação, mas foi Deus que me deu ele. Ela está nesta situação, mas foi Deus que me deu. Eu vou buscar a Jesus e Jesus vai dar jeito nesta situação. A mão de Deus vai aonde a tua mão não alcança. E ela está estendida sobre nós aqui nesta noite. Quer ver outra coisa que causa tristeza na alma? A culpa por pecados cometidos. Causa tristeza terrível na alma. Primeiro porque quem comete pecado sofre acusação. O nosso adversário, a Bíblia diz que ele é acusador. E quando alguém comete um deslize, ele já vem logo acusar este alguém. A culpa pelos pecados cometidos, ela causa tristeza na alma e faz alguém olhar para baixo, porque quando o homem peca, ele perde a alegria do Espírito Santo. Perde também a certeza da salvação. Alguém que vive no pecado e conhece a Bíblia Sagrada, a sua consciência diz constantemente, você não está na condição de salvo. Você está em falha diante de Deus. Ele perde a alegria do Espírito, a alegria da salvação. Não foi isto que Davi disse após ter cometido o pecado com Betseba, quando orou o Salmo 51, torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque quando o homem peca, pecado mortal, ele perde a alegria da salvação. Mas eu quero dizer uma coisa para você, se tem uma coisa que Deus não rejeita, é coração quebrantado e contrito na presença dEle. Tem gente que desliza e não consegue se levantar, porque desliza, cai, mas não consegue descer do salto do orgulho, não consegue se arrepender, não é humilde o suficiente para reconhecer a sua queda, para confessar, não é corajoso para confessar o seu pecado. Aí perde a alegria da salvação, anda cabisbaixo, com tristeza na alma, porque não tem alegria do Espírito.
não tem alegria do Senhor, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. É possível também que haja alguém em nosso meio nesta situação. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ainda há esperança para a tua vida. Nem tudo está perdido. O Deus que nós servimos é um Deus de oportunidades. Eu não vim aqui pregar para você um Deus que está com uma pá na mão cavando cove e uma metralhadora para te matar, não. Eu vim aqui para dizer para você que Deus está disposto a te dar uma nova oportunidade. Eu vim aqui para dizer para você que hoje é noite de oportunidade de Deus para a tua vida. E tem gente aqui que Deus está dizendo: o teu adversário tem armado laço e até planejou a tua morte, mas eu te trouxe aqui para te dizer que a porta da oportunidade está aberta para a tua vida. Deus está cortando o laço de morte aqui nessa noite, e quem acredita levanta a mão e dê o melhor glória a Deus que você puder. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. E antes que eu continue a mensagem, eu quero dizer para vocês que existe um pecado na vida do ser humano que é a raiz dos demais pecados. E qual é ele, pastor? O desejo da independência. Precisamos tomar cuidado com isso. O filho pródigo, quando saiu da casa do pai, a expressão que ele usou, dá-me parte dos bens que me pertence, revela o desejo da independência que estava dentro dele. Os laços familiares já haviam se quebrado, e no seu coração ele estava dizendo: eu quero ser independente, quero imprimir a minha própria vontade na minha vida. E tudo começa assim. Tudo começa com aquele desejo de independência. Quero imprimir as minhas próprias vontades. É apenas o começo. E termina em desgraça. Termina em degradação. Porque a parábola do filho pródigo não é nada mais, nada menos que a simbologia do ser humano, que é a imagem de Deus, e por causa do pecado foi levado à degradação, a um estado miserável. E tem pessoas, meus irmãos, que estão como filho pródigo. A Bíblia diz que ele recebeu a sua parte dos bens, e ainda levou alguns dias para sair da casa do pai. Porque ninguém desvia do dia para a noite. Quando alguém desvia da presença de Deus, é porque, na verdade, ele já está dentro da casa de Deus com o coração desviado. Os laços familiares são quebrados no coração daquela pessoa. Ele passa a desejar imprimir a sua própria vontade na sua vida. E isto é um perigo, porque toda vida levada ao bel prazer causa terríveis desperdícios. Foi o que aconteceu na vida daquele homem. Terríveis desperdícios. Foi desgastante, porque viver para o próprio eu é terrivelmente desgastante. Mas foi o que aconteceu com este moço. E foi descendo, 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 até um dia que ele acordou
ressurgindo e desejando voltar. Levante a mão, por favor. Esta é uma noite de ressurreição para a vida de muitas pessoas que estão aqui. A vontade do teu adversário é te ver em caminhos tortuosos. Fique com a mão levantada. A vontade do teu adversário é ver você fazendo tudo errado e andando cheio de tristeza na alma, de cabeça baixa, dizendo não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo: levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está lá no mundo. Deus está pegando pela mão de alguém aqui nesta noite, dizendo: eu restauro os laços familiares na tua vida e no teu coração. Diga para quem está do teu lado: não deixe Jesus por nada. Quer ver outra coisa que faz as pessoas olharem para baixo e ter tristeza na alma? O desânimo. E o que tem de gente desanimada, meu irmão, não está escrito. Pastor, mas como é que se sabe quando alguém está desanimado sem nem precisar perguntar? É só olhar para as atitudes. As atitudes de alguém desanimado são atitudes diferentes de alguém que está animado. Quer ver um exemplo? Uma pessoa desanimada para as coisas de Deus, ela não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não é participativo ou participativa, não é. Uma pessoa desanimada, onde ela encosta, ela tem sono. Onde encosta, tem sono. Você já viu uma pessoa desanimada no culto? O fogo está caindo, a igreja toda está dando glória a Deus, mas ela está lá. Desânimo. E eu quero dizer para vocês que o desânimo é a principal arma que Satanás usa para fazer as pessoas morrerem sentindo prazer. Você já viu alguém dizer assim: ai, eu ando tão desanimado, tão desanimada com esse casamento, com essa casa, com essa vida, que dá até vontade de morrer. Porque o desânimo é uma arma que Satanás usa para fazer as pessoas morrerem sentindo prazer de estar morrendo. E a Bíblia tem histórias de gente muito animada, mas também tem história de gente que era muito animada e um dia desanimou e precisou ser animado por Deus. E era servo, servia a Deus. Você já viu lá em Josué capítulo 1, o título acima do versículo 1, o título em epígrafe? Deus anima a Josué. E que crente, que servo era Josué, né? Eita, servo animado. Estava ali o tempo todo acompanhando o seu líder Moisés. Guerra, batalha, Josué era a linha de frente. Mas um dia Josué também desanimou. Quando Moisés morreu, Josué desanimou, ficou desanimado. E aí Deus começa falando com Josué, dizendo: levanta-te, anima-te. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Todo lugar que tu pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Vai ter inimigo? Vai, mas ninguém se susterá diante de ti. Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo para te livrar, diz o Senhor.
E tem gente que entrou aqui desanimado, desanimada. Não tem perspectiva. Perdeu a vontade de lutar pelos seus objetivos. E Deus está dizendo, por quê? Por causa da guerra que está travada. Você não está sozinho nesta guerra. Você não está sozinha nesta batalha. Aleluia. O Deus que te chamou é fiel e se responsabiliza pela tua chamada. Tem gente aqui que já não tem mais ânimo para orar. Ai, meu Deus, como eu queria voltar a ser aquela mulher de oração. Como eu queria voltar a ser aquele homem de oração. É hoje. É hoje. É hoje que Deus entra na tua vida espiritual para mudar essa história. É hoje que Deus te trouxe aqui para te dizer, eu estou te dando ânimo. Eu estou fortalecendo o teu coração. Porque mesmo com a tua pouca força, você tem esperado em Deus. E a Bíblia diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Levante a mão, por favor. Levante a mão bem alta. Eu quero que você passe 30 segundos dando glória a Deus e aleluia. Talvez até agora você nem teve ânimo para glorificar, mas você vai começar a ter ânimo para glorificar agora. E enquanto você glorifica, Deus está dizendo, eu renovo as tuas forças. Eu renovo a alegria do Espírito na tua alma. Eu renovo a tua esperança. Oh, levante a tua mão e glorifique mais a Deus, porque Deus está renovando as tuas forças nesta noite. Eu só vou dar só esse grito aqui, tá, meu filho? Daqui a pouco eu baixo a voz de novo. Eu repreendo todo desânimo da tua vida agora, em nome de Jesus de Nazaré. Receba ânimo na tua alma. Pega na mão de quem está do teu lado, sacode ele, dá uns 3 glória a Deus, segurando na mão dele. Faz isso, faz isso. Sacode a mão dele com a tua, dá uns 3 glória a Deus com ele e diga, anima-te no Senhor. Oh, aleluia. Se ele estiver dando glória a Deus, é porque Deus já está animando ele. Crente desanimado não dá glória a Deus não, mas crente animado dá muito glória a Deus. Você não vai morrer sentindo prazer não, você vai viver com prazer. Você vai viver com prazer. Glória a Jesus. Eu não sei se eu já contei para vocês. Não sei, não lembro se eu contei quando eu preguei lá na sede no evento de missões. Mas teve uma época da minha vida, eu já estava pregando, e em meio às lutas que eu estava enfrentando, eu já tinha começado a pregar, e entrou um desânimo muito grande em mim, um desânimo muito grande, e eu disse, não vou mais pregar. No outro dia eu disse, não vou mais para a igreja. Aí um domingo à noite eu fiquei em casa.
Mas sabe quando você fica em casa, mas você não sabe nem para onde ir? Porque você olha para o mundo e você sente que o mundo não te cabe mais. Porque crente tem que olhar para o mundo e sentir que o mundo não cabe mais ele, viu? Se você sente que o mundo ainda te cabe, você está precisando se converter. Eu disse, mas esse mundo não tem mais lugar para mim. Mas eu disse, mas também para a igreja eu não vou. Aí eu disse para mim mesmo, mas vou para onde? Vou sair andando. Aí saí andando pela rua do bairro do Jardim Mirna, lá na zona sul de São Paulo, onde eu moro. Saí andando, subi uma ladeira chamada Avenida Municipal, e subi. Lá em cima tem umas torres. Eu estava andando pela calçada da direita, onde ficam as torres, e de frente para as torres, do outro lado, tinha uma igreja. E era um encerramento de uma festividade. E tinha um pregador pregando. E atrás do púlpito tinha o tema da festividade. E o tema era, tu, porém, vai até o fim. E o pregador já estava terminando a mensagem. E quando eu passei lá do outro lado da rua, que eu olhei lá para dentro, a igreja estava toda glorificando e ele só dizia a mesma frase repetidas vezes. Tu, porém, vai até o fim. 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 Oh, meu Deus do céu. Lá do outro lado eu parei. Aquelas palavras vinham como flecha no meu coração. E eu disse, não tem jeito, essa palavra é para mim. A gente sente quando a palavra é para a gente. Essa palavra é para mim, Deus está falando comigo. E aí eu fui atravessando a rua lentamente em direção à calçada da igreja. Quando eu pisei na calçada da igreja, irmão, levantou uma irmã, que era a festa das irmãs também. Levantou uma irmã do grupo, irmão, e saiu marchando pelo meio da igreja. E foi lá na calçada onde eu estava. E Deus tomou a boca dela dizendo, olha, homem, o teu adversário está olhando para ti e dizendo aí, este aí eu já venci. Mas sou eu, Deus, que te trouxe até aqui para renovar as tuas forças e dizer que tem uma grande obra na tua vida. Tem gente aqui que Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Não importa como você começou, quanto mais o tempo passar, você precisa ser um crente melhor do que você era quando você começou. Aleluia. Então esta noite Deus está dizendo, tu porém vai até o fim, porque eu renovo as tuas forças, porque tem uma grande obra na tua vida. Quem passava na rua não entendeu nada, irmão, porque eu chorava. E aí daqui a pouco Deus começou a me renovar. E eu dava cada pulo na calçada, e pulava eu e pulava ela. Eu chorava e ela falava em língua. Daqui a pouco começou a me renovar em línguas estranhas lá na calçada. E quem passou não entendia nada, mas era a mão de Deus que estava estendida, dizendo, você não vai voltar para trás. Levante a mão, Deus está dizendo, você não vai retroceder. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O teu adversário já está batendo em retirada, porque Deus te escolheu para vencer. Aleluia, aleluia. Quer ver outra coisa que causa tristeza na alma? Já estou terminando. E faz a gente olhar em volta, porque tem coisa que faz a gente olhar para baixo, e tem coisa que faz a gente olhar em volta. Sabe o que é? A preocupação. A preocupação
impulsiona o homem a olhar para o problema. Uma pessoa preocupada, ela não tem paz. E você já viu que na vida do ser humano é assim? Tem vezes que só chega notícia ruim. Tem época que a situação está tão difícil que só chega notícia ruim. Quando Josafá foi rei em Judá, teve um dia que só chegava notícia ruim. Alguém chegou e disse: olha, os moabitas estão vindo contra ti. Daqui a pouco alguém chega e diz: os amonitas também. 3 nações estão vindo contra ti. Só chegava notícia ruim. Ou ruim. Mas Josafá, como um servo de Deus, aleluia, preocupado com aquela situação, ele tomou 2 atitudes, e que são atitudes que nós temos que tomar quando alguma coisa estiver nos preocupando. Josafá proclamou ao povo dizendo: nós vamos fazer um jejum. Tem alguma coisa te preocupando? Vai jejuar. Tem alguma preocupação tirando a tua paz e fazendo você olhar à tua volta e dizer: o que é que eu faço? Deus está dizendo que você tem que fazer. Vai jejuar. Levanta um jejum, que Deus vai agir de uma maneira sobrenatural. Aleluia. Um dia desse, uma irmã lá na igreja pegou o microfone para contar uma bênção. E ela disse: meus irmãos, não sei se vocês viram um dos últimos cultos que teve aqui. Eu cheguei aqui chorando muito. Eu só chorava. E ela disse assim: porque a minha filha está presa. E ela teve uma criança. E a criança amamentou alguns dias, depois teve que ser entregue ao pai. É meu primeiro neto. Mas o pai simplesmente disse assim para mim: você não vai ver a criança, não vai pegar ela nem para passar um dia e nem vai vê-la. E ela disse: aquilo me causou uma preocupação, uma tristeza tão grande na minha alma. Mas aí o Espírito Santo falou comigo: levanta um propósito. Aleluia. E ela disse: eu levantei um propósito diante de Deus. E quando foi no outro dia, ele me ligou e disse assim: eu estou te ligando para saber que dia que você quer pegar o menino para passar o dia contigo. Ela disse: eu quero pegar esse final de semana. Pode vir buscar e pode passar o final de semana com ele. Aleluia. Ela disse: irmão, foi tão rápido, foi tão imediata a obra de Deus. O problema nosso, sabe qual é? É que às vezes a oração e o jejum é o último recurso que nós queremos usar, enquanto deveria ser o primeiro. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: o teu primeiro recurso não é o hospital. O teu primeiro recurso não é o médico, não que não deva ir, mas o primeiro recurso do crente é a oração e o jejum. Houve um rei na Bíblia, o rei Asa, que a Bíblia diz assim: e morreu o rei Asa, porque no tempo da tua enfermidade não buscou a Deus. Já teve outro que estava enfermo e mandou consultar 2 mensageiros a Beelzebu, e no caminho encontrou Elias e disse assim: vai lá e diga para ele, se porventura não há Deus em Israel, para ele mandar consultar a Beelzebu. Diga para ele que a cama que ele subiu, essa ele vai morrer e não vai viver. Já teve outro
que estava tão doente que até o próprio Deus o sentenciou à morte. Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Ezequias não procurou nenhum especialista. Ezequias virou para a parede, foi orar e chorar na presença de Deus. Foi muito rápido, irmão. O profeta ainda estava no pátio da guarda da casa do rei, quando Deus teve um encontro com ele e disse: eu ouvi a oração de Ezequias, volta lá e diz para ele que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. Irmão, quando você dobrar o joelho, quando você levantar um jejum, vai ser tão rápido a providência de Deus, e você vai pegar esse microfone para contar o que Deus fez na tua vida. Levante a mão, levante a mão. Quem tem um problema difícil agora aí no teu coração, diga para o Senhor: eu vou colocar aos teus pés, eu vou levantar um jejum, a porta fechada vai se abrir, a enfermidade vai desaparecer, Deus vai libertar e vai salvar dentro da tua casa. Mas tem coisa que faz a gente olhar para trás. Sabe o que? A mágoa. Você já viu aquele tipo de gente que nunca consegue esquecer as frustrações do passado? E isso impede a pessoa de olhar para frente. Só fica olhando para aquilo que já passou. Preso pelas decepções do passado. Um dia uma pessoa ligou para mim, lá em São Paulo, dizendo para mim assim que queria morrer. E eu disse: por quê? Aí ela começou a contar decepções de 20 anos atrás. E foi contando, e foi contando, e foi vindo para frente, para os anos para frente, foi contando. Eu disse: não é possível que em 20 anos Deus não fez nada de bom na sua vida. É que tem gente, irmão, que esquece as coisas boas que Deus faz e se apega às frustrações. Essa onda de depressão aí que tem tomado conta da vida de muita gente, quando vai ao psicólogo, ao psiquiatra, na maioria das vezes ele diz assim: se é a esposa, ele diz para o marido; se é o marido, ele diz para a esposa: olha, isso aí é causado por causa das coisas que já deu errado na vida dele, na vida dela, e fica guardando essas frustrações. Isso cria raiz de amargura. E tem gente que fica preso ao passado e não vai para frente, porque não tem como ir para frente se não desprender do passado. Está entendendo? Samuel estava lá de braço cruzado, o reino em fracasso por causa dos pecados de Saul, e Deus disse assim: até quando terás dó de Saul, a quem eu já rejeitei, para que não reine sobre o meu povo? Levanta-te, enche o teu vaso de azeite e vai à casa de Jessé o belemita, porque lá tenho eu me provido de um rei. Quando ele disse até quando terás dó de Saul, ele estava querendo dizer: até quando você vai guardar essa tristeza na tua alma por causa deste desobediente? Eu já tenho um plano novo. Deus estava querendo dizer para Samuel: te desprende desse passado, esse reinado de Saul que não está dando certo, te desprende de todas essas coisas. Eu vou levantar um homem segundo o meu coração, e esse reino vai prosperar. Se você continuar preso ao passado, você vai estar impedindo Deus de fazer coisa nova na tua vida. Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu deixo as coisas que para trás fico e prossigo para o alvo pela soberana vocação de Deus na minha vida. Aleluia. Sabe o que ele estava querendo dizer? O que passou, passou. Eu estou prontinho para novos desafios de Deus na minha vida. Aleluia. Em vez de ficar choramingando, em vez de ficar reclamando pelo que não deu certo, levanta a cabeça e vai para frente, porque tem coisa nova de Deus chegando para a tua vida. Deus vai fazer coisas novas na tua história.
Quem acredita nisso, levanta a mão e dê o melhor glória a Deus que você puder. Agora só que tem coisa que nos faz olhar para frente. Essa mulher passou 18 anos olhando para baixo. Mas o dia que ela encontrou-se com Jesus, o dia que Jesus estendeu a mão sobre ela, a Bíblia diz assim: e a mulher endireitou-se. Essa noite aqui, tem gente que está aqui, Deus está dizendo assim: eu te trouxe aqui para dizer para você que eu estou endireitando coisas na sua vida. Deus está colocando no lugar hoje tudo aquilo que estava fora do lugar. Aleluia. Quando Jesus estendeu a mão, a Bíblia diz: e a mulher endireitou-se. Agora ela não só mais olhava para baixo, agora ela podia olhar para frente. Mas não foi só para frente que ela olhou, porque a Bíblia diz: a mulher endireitou-se e glorificava a Deus. Isto aqui é uma simbologia de alguém que também já pode olhar para cima. E pastor, e o que é que me faz olhar para cima? É a fé. Aleluia. Ela agora cheia de fé olhava para cima e dizia: glória a Deus. Aleluia. Ei, está entendendo? Olha aqui para mim. Essa murmuração vai acabar. Essa reclamação vai acabar. O teu adversário vai olhar para você e vai ver você dando glória a Deus. Aleluia. O teu adversário vai olhar para você e não vai mais ver você de cabeça baixa, porque Deus está endireitando tudo na tua vida. Ele vai ter que olhar para você e ver você dizendo: glória a Deus. Ele está endireitando tudo na minha casa, Ele está endireitando tudo no meu casamento, Ele está endireitando tudo na minha vida espiritual. Por isso eu vou dar muita glória a Deus. Tristeza na alma? Isso não é para você. Tristeza na alma não é para você. Você aceitou Jesus como seu Salvador. Você tem Jesus na sua vida. E se alguém cometeu um deslize e largou Jesus, está na condição de filho pródigo, o pai está de braço aberto esperando você voltar. Agora eu termino agora. Quando o texto diz assim, que o filho pródigo tornou em si, algumas expressões bíblicas diz caiu em si. A Bíblia está querendo dizer que houve um momento de reflexão que o levou ao arrependimento. Não existe arrependimento sem que primeiro haja um momento de reflexão de quem precisa se arrepender. Ele refletiu, a reflexão levou ao arrependimento e ele planejou tudo, dizendo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aquele homem que só vinha descendo a escada rumo à degradação, a ponto de chegar a desejar comer bolotas de porcos, ele agora acorda um dia de manhã, porque o texto dá-nos esta impressão de alguém que acorda de manhã como alguém que está ressurgindo e dizendo, como quem diz assim: eu até agora só caminhei para baixo, ai que vida desgastante, que vida difícil, eu agora vou voltar essa escada para cima, vou voltar para a casa do meu pai. Aleluia. E aí, a Bíblia diz que quando ele despontou no caminho da fazenda do seu pai, o pai já estava lá esperando ele.
Aleluia. Então esta noite, não jogue fora a oportunidade que Deus está te dando. Se há alguém nessas condições aqui nesta noite, Deus está te dizendo: eu quero te vestir de vestes novas. Eu quero colocar um anel novo no seu dedo e alparcas novas nos teus pés e fazer uma festa pelo teu retorno. Mas tristeza na alma? Nunca mais. É alegria. Alegria do Senhor na tua vida. Fique de pé, por favor. Faz a nota daquele desenho que você cantou. Vai só dedicando ele, tá bom? Eu quero orar com esta igreja. Eu vim aqui como profeta de Deus para profetizar a bênção de Deus na sua vida. Mas antes de nós orarmos, eu quero perguntar se porventura há no nosso meio, e onde está a pessoa que porventura distanciou-se dos caminhos do Senhor, e ouviu a voz de Deus falando ao seu coração nesta noite. Quem sabe alguém nesta situação aqui, que a tristeza até hoje tomou conta da tua alma, mas Deus te trouxe aqui para mudar esta situação na tua vida. Ou alguém que porventura quer entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez, fazendo uma aliança com Ele. Eu quero orar por você nesta noite. Irmão, me ajude por favor. Olhe à sua direita e à sua esquerda. Se houver uma pessoa distanciada, ou alguém que ainda não entregou a sua vida a Cristo, faça a esta pessoa o convite e acompanhe esta pessoa até aqui. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar-se para Jesus? Não é eu que convenço ninguém. Quem convence é o Espírito Santo através da palavra. Glorifique a Deus, igreja, porque já tem vidas vindo para Jesus nesta noite. Porque o Espírito Santo convence o homem através da palavra. Levante a tua mão, faz assim, ó, e dá pelo menos 3 glória a Deus, porque está vindo mais um ali. Oh, glória! Emaia candurevaia seriminarabacaia. Se ainda houver mais alguém aí, venha por favor. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Tem mais um vindo ali. Eremecando revaia seriminaia. Jesus ama vocês. Vocês não estão aqui por acaso. Talvez até hoje de manhã não estava na agenda de alguém aqui, mas já estava na agenda de Deus a tua vinda aqui nesta noite. Tem mais uma vida chegando ali, olha que coisa linda. Oh, glória a Jesus. Isso, venha minha filha. Venha, porque Jesus tem uma grande obra na vida de vocês. Se tiver mais alguém, venha. Não deixe passar essa oportunidade de se entregar a Cristo. Oh, glória. Olhe para mim, por favor. Nós já vamos orar. Escute isso aqui, olhe para mim, por favor. Nós já vamos orar. Há 16 anos atrás, eu entrei na igreja. Eu também era alguém que carregava uma grande tristeza na alma. Eu era tão triste
que eu estava nessa situação que eu disse, pedindo para morrer, filho de crente. Meu pai tem 40 anos de ministério. E eu um dia cheguei de manhã, sou gêmeos, tenho um irmão gêmeos comigo, tenho um mais velho e tenho uma irmã também. Estava todo mundo desviado, só meu pai e minha mãe na igreja servindo ao Senhor. Eu passava as minhas noites na rua usando droga, tocando pagode em roda de samba, tomando cerveja, rindo com os amigos, mas a tristeza não saía do meu coração. Eu lembro um dia que eu estava num bar, os amigos rindo, dinheiro no bolso, parecia que estava tudo bem, mas eu estava sentindo uma tristeza tão grande na alma, que eu saí para fora do bar, olhei para o céu e disse assim: ó Deus, até quando eu vou ficar nessa situação? Eu não tenho forças, mas o Senhor pode me tirar dessa situação. Faz alguma coisa por mim. Poucos dias depois eu cheguei na minha casa, 8 horas da manhã, eu já estava traficando droga. Passei pela minha mãe estava na cozinha lavando uma louça. Eu passei pela minha mãe, ela disse: meu filho, o que está acontecendo com você? Você está magro, acabado, não quer saber de trabalhar, só passa a noite na rua. Eu não disse nada, entrei para o meu quarto, e no meu guarda-roupa tinha um espelho que ia de cima a baixo em uma porta do guarda-roupa. Quando eu me olhei, naquele dia, aquela palavra que a minha mãe falou foi tão poderosa, que arrancou a escama dos meus olhos, porque eu me olhava naquele espelho todo dia, mas não enxergava o estado miserável que eu estava. Naquele dia eu enxerguei, e eu vi o homem mais derrotado que existia na face da terra. Eu dobrei o meu joelho no pé da minha cama e eu disse assim: Deus, se tu existe, tira a minha vida, porque eu não quero mais viver. Poucos dias depois eu estava andando nas ruas do bairro do Jardim Mina, passei em frente a uma igreja, sentei no último banco, já era a hora da mensagem, e o pregador que estava pregando parou, olhou para mim e disse assim para mim: moço, Deus manda te dizer que não vai tirar a tua vida, porque Ele tem uma grande obra contigo. Eu comecei a chorar, e ele disse para mim assim: mas o teu coração é duro, tu vais passar pelo vale da sombra da morte. E eu passei mesmo. Ele disse: tu vais passar pelo funil de Jeová. Irmão, não queira passar pelo funil de Jeová, porque é apertado. E eu passei. Esse vaso que vocês estão vendo aqui foi moído, esmagado, amassado. Chorei muito, mas o Senhor disse: isso aqui não é para te matar. Está vindo mais uma pessoa ali. É para te fazer um vaso novo. Aí hoje eu posso dizer, como diz aquele louvor: olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que escreveu e escreveu a minha história. Que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Está vindo mais uma vida ali, ó. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou para todo mundo que eu tinha morrido, mas para vergonha dele, olha nós aqui.
Eu quero convidar o pastor Evaldo para orar com a gente por essas vidas que estão aqui, e nós vamos ministrar sobre a vida de vocês a bênção de Deus, a salvação, o nome escrito no livro da vida. Político não tem esse poder, empresário não tem esse poder, mas a igreja tem. Jesus disse: o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Ora aqui, pastor. O senhor vai orar com a mão. Amém. A igreja toda estenda as mãos para cá. Agora vocês vão orar com graça. Nós vamos orar com graça. Nós vamos orar com unção. Aleluia. Estendam as mãos para cá. Maravilhoso Deus. Olha aí, Jesus. Essas vidas, meu Senhor. Ribandereba shuribianda labas, te canta labas, suribicanda labas. Meu Deus. Olha aí, Senhor, a tua igreja orando. Perdoa os pecados dessas pessoas, Pai. Coloca os seus nomes no livro da vida e dai a eles força para te servir todos os dias de suas vidas, Pai. Nós ministramos a bênção da salvação, da libertação, do novo nascimento sobre a vida dessas pessoas. Espírito Santo, trabalha na área da regeneração, liberta dos vícios, todas as cadeias sejam quebradas agora. Sai tristeza da alma, derrama, Jesus, alegria do Espírito nesses corações, ó Pai, e dá-lhes força para te servir todos os dias de suas vidas. Me acompanha, guitarrista. Quanto mais o tempo passa para mim, não compreendo muita coisa que me aconteceu, mas eu confio no Deus que me ama, que me escolheu e me tirou da lama, e não é qualquer tempestade que vai me destruir. Mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos, tenho certeza que um caminho Deus já preparou para mim. E quem quiser acreditar, espere. E quem está vivo, acredite e veja. É Jeová quem por mim peleja. Eu sobrevivi. Olha eu aqui. Vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. Que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Levante a mão, mas para vergonha dele, olha nós dando glória a Deus aqui. Dê glória a Deus aí, igreja. Oh, aleluia. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que escolheu e escreveu a minha história. Que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha nós aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido,
espalhou para todo mundo que você tinha morrido, mas para vergonha dele, olha você aqui, olha você aqui, olha você aqui, olha você aí.